reforma. Congressos. Me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia a você, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder aqui na tela da Band. E a gente vai tratar de assuntos importantes, como sempre na realidade. Mas quando o ano novo está começando, tem governo novo na área, é importante falar sobre economia e o nosso futuro. Para ajudar a entender toda essa história, a gente recebe na manhã de hoje o professor de economia, professor Isaías Carvalho Borges, ele que é da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e que vai nos trazer aí perspectivas para esse novo ano. Claro que ao meu lado, Edmilson Siqueira, quem eu dou também um ótimo dia, Edmilson. Bom dia, Gustavo. Bom dia, professor. Estamos aí para discutir os problemas do Brasil, que não são poucos, né? Evidentemente. Não são. Sim. Professor, desejo bom dia para o senhor também e começo perguntando, tentando entender na realidade um pouquinho acho que é o ponto principal, a questão fiscal. Quando a gente fala de teto de gastos, fala sobre a importância de um superávit, queria que o senhor deixasse ainda mais claro para o pessoal que conhece muito bem isso na prática. Terminar as contas no azul. O quanto que isso é impossível, o quanto que isso é possível, é necessário para o Brasil hoje e quais são os desafios que a gente, aliás, tem visto muito o ano passado, por exemplo, os anos anteriores a gente tem passado desse teto que foi aprovado. Explica tudo para a gente, por favor. Sim. Eu vou tentar aqui ser breve. Primeira coisa que tem que deixar claro é que quando a gente fala de déficit público ou déficit do governo, existem duas contas aqui. Tem o chamado déficit primário, ou superávit primário, e tem o nominal. O primário você considera apenas receita e gastos correntes. De 98 até 2014, o Brasil apresentou superávit primário. O que é esse superávit primário? Qual a importância desse superávit primário? A importância do superávit primário é que você sobra uma parte para você pagar dívida passada. Como o governo tem uma dívida pública muito grande, então, quando o governo consegue fazer um superávit primário, significa que o crescimento da dívida vai ser menor. A dívida vai continuar crescendo, mas vai crescer num ritmo menor. Então, há o risco de um descontrole fiscal é muito menor quando o governo consegue fazer o superávit primário. De 2014 e 15 em diante, começou uma crise econômica, crise política, e o Brasil voltou a ter déficit primário. O que significa déficit primário? Significa que na hora de você fechar a conta, incluindo o pagamento de juros, o crescimento da dívida pública começa a ocorrer numa velocidade maior, num ritmo maior. Então, esse déficit primário cresceu muito, sobretudo na pandemia, porque a pandemia houve, ao mesmo tempo, queda de receita do governo, queda de arrecadação, ao mesmo tempo, o aumento da necessidade de gasto. Então, hoje nós temos uma situação, embora terminamos 2022 com um retorno do superávit primário. Mas para 2023, o cenário é muito difícil porque as previsões do crescimento do PIB é menor que para 2022. Ao mesmo tempo, nós temos aí necessidade de recuperar e recompor gasto do governo em diversas áreas. Então, o ministro Haddad apresentou um plano para reverter e para o Brasil voltar a ter novamente superávit primário, mas esse plano depende de muitas coisas que estão fora do controle do governo, essa que é a questão. Por exemplo, o plano prevê aumentar a arrecadação via a retirada, por exemplo, de alguns subsídios, por exemplo, o combustível. Só que para você fazer isso sem afetar a sociedade, sem ter um impacto econômico significativo nas pessoas, é importante, por exemplo, que a taxa de câmbio caia e o preço do petróleo no mercado internacional também caia. Porque somente reduzindo isso, você consegue voltar um imposto sobre o combustível sem alterar o preço da gasolina e do diesel no posto. Fator sorte. Só que assim, o câmbio e o preço do petróleo no mercado internacional são variáveis que estão fora do controle do governo brasileiro. Então, as chances desse plano apresentado pelo Haddad de funcionar, eu diria que é bastante reduzido porque depende de coisas que estão fora do controle do governo. Então, por um lado, ter superávit primário é uma coisa importante,
Mas, por outro lado, nós temos que entender que o governo tem outros objetivos. Então, uma coisa muito interessante em macroeconomia é que você tem vários objetivos e muitas vezes esses objetivos são conflitantes. Por exemplo, crescimento do PIB, redução do desemprego, combater a inflação. São objetivos que muitas vezes são conflitantes. Superávit primário é um outro objetivo. Superávit nas contas externas é um outro objetivo importante. Num mundo ideal, você teria um país perfeito em que teria crescimento do PIB, desemprego baixo, inflação baixa, superávit primário e superávit nas contas externas. Só que isso hoje não tem nenhum país que tem essa condição. E uma taxa Selic lá embaixo também. E uma taxa de juros baixa, exatamente, bem lembrado. Mas, professor... Esse seria o mundo ideal. Só que estamos longe, muito longe disso, diria o mundo, mas no caso brasileiro, mais ainda, estamos mais distantes ainda pelos problemas históricos que nós temos na economia brasileira, tanto na economia como no campo da política. Então, a gente está falando de política aqui como um fator essencial para qualquer governo, para o sucesso de qualquer governo, né? Não pode fugir disso. Sim. Sem um sucesso econômico, o país afunda, né? E o governo afunda junto com ele. No entanto, a gente está aí há 10 dias, a mais que isso, mas discutindo um problema político seríssimo, né, que foi uma tentativa de golpe, invasão, violência, terrorismo e tudo mais, né? Até que ponto esse cenário todo vai atrapalhar, né, totalmente um andamento melhor da economia? Olha, a crise política ela atrapalha muito. Aí é interessante dizer que entre política e economia existe uma relação de mão dupla aí, sim, né? Sim. Melhorando as condições econômicas também tende a melhorar a situação política e vice-versa. O perigo é nós entrarmos num chamado ciclo vicioso. A crise política impede o governo de dar respostas às questões econômicas, aí você tem uma nova crise econômica e essa crise econômica faz aumentar a crise política e assim vai, né? É muito parecido com o que aconteceu lá em 2015, 2016, ali no impeachment da presidenta Dilma. Então, assim, hoje nós temos uma situação econômica muito grave, com problemas econômicos em diversas áreas, e nós temos um cenário internacional que não é favorável. Em 2002, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2002, nós tínhamos um cenário externo muito favorável, que começou ali um ciclo de expansão das commodities, os preços das commodities foram aumentando, isso favoreceu muito as exportações brasileiras, e nós tínhamos uma situação política interna também muito favorável. Vamos lembrar da equipe de transição que foi feita, a relação republicana ali entre o governo que estava terminando, o governo Fernando Henrique e o governo que estava iniciando, tudo isso favoreceu muito. Hoje a situação é completamente diferente. O cenário externo não é favorável, nós temos aí risco enorme, de acordo com relatórios do FMI, de uma recessão mundial. Temos um risco político envolvendo guerra na Rússia. Hoje já tem uma chance pequena, mas é uma chance, por exemplo, de ter uma CPI nos Estados Unidos, um pedido de impeachment do governo Biden. Tudo isso são coisas que podem conturbar muito o cenário internacional. Internamente, a situação política é muito, muito complicada. Quando você tem um governo que assume... Primeiro que o governo ganha eleição com uma margem muito pequena. Ele ganha com 51%. Isso já é complicado. E, além disso, o candidato que perde a eleição não reconhece. Então, o que isso significa? Isso significa que os eleitores que não votaram no Lula, neste momento, não atribuem a ele a legitimidade de governar. Então, é um governo que já começa com uma certa fraqueza para tomar decisões fortes que são necessárias agora para enfrentar a crise econômica. Então, o cenário é muito preocupante e o risco é você, como você bem colocou, perder tempo discutindo essas questões políticas e adiando e dificultando as decisões econômicas que são urgentes. Professor, o senhor falou de 2002 e me faz, é claro, pensar também na forma como se chegou ao superávit, não em 2002, mas a partir de 2003, com o trabalho feito também ali com o Palocci, principalmente. Ele tinha uma linha de pensamento que não agradou muitos dos petistas na época, que pode entrar em choque, inclusive, com o que pensa o Haddad hoje. O senhor... Dá para fazer essa comparação? O cenário não era favorável mundialmente, essa metodologia, esse método para conseguir não é igual. O senhor acha possível? Como que o senhor vê essas duas
Não só o cenário, mas também como está sendo feito essa tentativa de encontrar o superávit. Eu acho que a situação hoje é muito diferente de 2002. Eu acho difícil querer repetir a política que foi feita pelo Palocci. Primeiro que o Palocci deu continuidade a uma política que já estava sendo feita desde 98. O superávit primário começou no governo do Fernando Henrique, o segundo mandato. E aquilo que eu disse, o cenário era favorável. Nós tínhamos uma taxa de câmbio, o câmbio chegou a 1,50, 1,60. E você tinha também uma situação política interna que favorecia, porque vamos pensar o seguinte, quais seriam os custos econômicos e sociais de você tentar fazer hoje um superávit primário como uma parte do mercado espera? Seria você vai sacrificar muita coisa na economia que provavelmente hoje o governo não tem condições. Ou seja, você teria que fazer aí aquilo que os economistas chamam de remédios amargos, que na minha opinião hoje o governo não tem condições políticas de fazer. Nem apoio no Congresso e muito menos na sociedade como um todo. Até porque... Não tem nem apoio interno, né? Dentro do partido interno, mesmo, né? O partido do PT sempre é contra a congelar salários de funcionários públicos, a congelar os altos salários do funcionalismo, por exemplo, de não criar mais imposto para facilitar a vida dos sindicatos, por exemplo. Sim. São coisas que estão no DNA do PT, sim, né? E são coisas que gastam muito dinheiro, né? Mas o principal elemento aqui é que nós estamos saindo talvez da maior crise econômica dos últimos 30, 40 anos, que foi a pandemia, né? A situação de calamidade econômica provocada pela pandemia. Então, essa situação exige do governo ações em diversas áreas para evitar um mal maior, então, na área da saúde, na área da educação, na área da combater a fome, combater a miséria. Meio ambiente. Meio ambiente. Né? São várias demandas aqui que é muito difícil politicamente você ter apoio e condições de repetir aquela política que foi feita pelo Palocci lá em 2002. Né? Então, eu diria que não tem como comparar. Né? Agora, é possível imaginar um superávit primário nos próximos 2 anos? É possível, mas aquilo que eu falei, depende de um conjunto de fatores que alguns deles, infelizmente, estão fora do controle do governo, e que, de acordo com as previsões, por exemplo, quando pensamos no câmbio, de acordo com as previsões, é muito difícil imaginar uma valorização do real nos próximos 2 anos em função dos fatores externos e também em função da crise política. Porque qual que é o problema? A crise política ela cria um ambiente de muita incerteza e é um fator importante, por exemplo, na determinação da taxa de câmbio no Brasil. Professor, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pausa rápida. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre essas cobranças que vêm do mercado, vêm da sociedade, também movimentos sociais. Daqui a pouquinho a gente trata mais desse assunto, fala de inflação, imposto de renda, tem muita coisa para a gente falar. Em instantes a gente volta já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. De volta com o Bastidores do Poder aqui na tela da Band. Hoje a gente recebe o professor da Escola de Negócios da PUC Campinas, professor Isaías. Para a gente retomar a nossa conversa, vou tentar entender um pouquinho dessa cobrança que vem do mercado. O mercado, atualmente, né, pelo menos essa semana, está ali mantendo a bolsa, está em elevação, tem um para cima e para baixo, mas não tem uma queda brusca que poderia se imaginar, de certa forma, com a chegada do governo Lula. Como que o senhor vê hoje essa ação do mercado nesses últimos dias? Primeiro que o mercado já conhece o Lula. O Lula não é um desconhecido, né? Eu acho injusto quando, às vezes, alguma parte do mercado, alguma parte da imprensa tenta atribuir o Lula ao PT, ao mesmo Partido dos Trabalhadores, a um rótulo de irresponsabilidade fiscal. Porque não foi isso que nós observamos durante os governos, né, do PT. Tanto que em 2005 o Brasil ganhou uma classificação de grau de investimento, que é uma coisa muito rara na história do Brasil, exatamente em função da responsabilidade do governo. É claro que, já falamos aqui, é um cenário muito diferente, mas isso só mostra que, a rigor, não há
uma questão ideológica, vamos dizer assim, contrário, até porque muitas das vezes o gasto social e o ajuste fiscal é colocado de uma forma conflituosa, mas eu vejo isso com uma falsa dicotomia. Para você fazer políticas sociais eficientes, eficazes, para você fazer aquilo que realmente o Lula prometeu na campanha, você precisa de um Estado, precisa de finanças públicas, né, equilibradas. Minimamente equilibradas. Né? Então, eu diria o seguinte, que a situação fiscal hoje, a situação é uma situação muito peculiar em função da pandemia, e isso vai demandar todos os grupos sociais, mercado financeiro, agronegócios, movimentos sociais, fazer concessões. Certo? Não dá para fazer tudo que o mercado quer, não dá para fazer tudo que os movimentos sociais querem, não dá para fazer tudo que o governo almeja quer fazer. Esse é um fato. E temos restrições de todos os tipos, incluindo as políticas. Vamos lembrar que o PT não ganhou eleição sozinho. Nós estamos falando de uma frente ampla, é um grupo muito amplo que inclui políticos que pensam muito diferente, né? A começar pelo vice, que assumiu um cargo de ministério. Então, eu acho que neste momento é o momento do mercado entender a situação grave que nós vivemos, entender que cobrar e exigir um superávit primário, como já foi possível fazer no passado, talvez não seja a melhor alternativa. Tá certo? Não que não seja algo que deva ser sempre almejado, mas em algumas circunstâncias você tem que abrir mão de algum dos objetivos. Né? Então, eu acho que neste momento é um momento de fazer concessões e tentar enfrentar e tentar resolver os conflitos da melhor maneira possível, pensando no bem maior, que é a recuperação da economia, a recuperação na capacidade de compra, a recuperação dos empregos e, sobretudo, preparar o país de uma forma com mais eficácia para enfrentar, né, situações como a que nós vivemos agora. Tudo isso seria o ideal, né? Esse entendimento geral aí, certo? Um consenso. É o ideal. Quando nós estamos começando um governo, você tem que pensar... Tem que pensar, mas a gente começa um governo, certo, com um congresso que vai ser trocado aí mês que vem, certo? E que não mudou muito na realidade, e a gente espera que ele seja muito mais do mesmo, inclusive. E esse congresso, ele está aí lutando não exatamente por esses ideais todos que o senhor acabou de mostrar aqui, que são necessários para a gente conseguir que o país se arrume para começar a se desenvolver e tal. Mas eles estão se movimentando em torno da eleição do presidente do Senado, da eleição do presidente da Câmara, do grupo que vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, da troca de favores entre o governo e o Senado. Quer dizer, esse clima ele já começa meio deteriorado, né, para a gente tentar fazer um equilíbrio nas diversas forças que hoje estão no poder. E essas forças também, elas se movimentaram bastante, né? Hoje a gente tem um Congresso possivelmente mais conservador do que o anterior, que vai ter agora, certo? Com partidos teoricamente de oposição ao governo, poderosos lá dentro, certo? O que não aconteceu no primeiro governo Lula, né? A oposição era bem mais fraca e ele conseguiu uma situação muito grande lá, a gente sabe como, mas conseguiu, certo? E agora a coisa está mais difícil, né? Não está muito mais complicado agora para a gente prever que um governo Lula vai conseguir ter a responsabilidade fiscal que já teve, ou vai ter o sucesso que ele teve, pelo menos durante alguns anos? Eu concordo, não tenho a menor dúvida que a situação hoje é muito mais complicada, muito mais grave. O que eu falei, nós temos muito mais restrições hoje e os desafios são maiores. Sim, tá? sim. Em 2002 nós estávamos numa situação de recuperação, saindo de um governo que, apesar dos erros, mas era um governo com uma certa responsabilidade, inclusive no campo social. Lembrando que as políticas sociais do governo Lula, de certa forma, algumas foram continuidade do governo anterior. E aquilo que eu falei, o cenário internacional era muito mais favorável. E era um tempo em que o PT podia se dar o luxo de colocar como direita o PSDB. Hoje nós temos um fato novo na política, o próprio presidente Lula falou na entrevista dessa semana, que é o surgimento da extrema-direita, certo? Com uma dificuldade muito maior de diálogo, porque naquele contexto, apesar de estar na oposição, havia um diálogo entre PT e PSDB, PT e PMDB e assim por diante. Hoje, essa extrema-direita, como você bem colocou, ela está presente no Congresso, está presente no Senado.
muitos ministros do Bolsonaro foram eleitos, senadores, deputados, então essas pessoas estão, né, na política e com certeza vão fazer uma oposição, e é uma oposição que eu diria uma oposição que não é aquela oposição aberta ao diálogo. Bom, nós vimos, né, o comportamento de muitos desses parlamentares durante a invasão lá em Brasília, né, muitos inclusive apoiando e defendendo. Então a situação, a política hoje, ela é muito grave e aquilo que eu falei, ela dificulta muito as decisões em prol de recuperação econômica. E na medida que a situação econômica se agrava, a crise política também tende a se agravar. Então a situação hoje ela é muito difícil. Existe possibilidade de dar certo? Sim, mas as alternativas são bem menores do que era em 2002. É isso. Oposição que também é barulhenta e principalmente tem a arma que é a fake news, né? Mas não é essa a minha linha da pergunta, não. Eu quero saber mesmo do imposto de renda, quero colocar esse tema aqui, até para entender. O Lula deixou claro isso desde a campanha, insistiu na entrevista que o senhor citou dessa semana e também insistiu em conversa com centrais sindicais de que ele vai subir aí para R$5 mil. Na visão do senhor, torna-se possível isso ou não? Isso daqui vai ser enfrentado bem pela sociedade, não vai? O que a gente pode encarar? E até para a economia, né, de forma geral, para esse superávit, para essa saúde financeira do Brasil. Num cenário que você precisa aumentar gasto para, né, resolver várias coisas que ficaram pendentes, e você ao mesmo tempo precisa aumentar a arrecadação para não aumentar o déficit. Se você está dizendo que você precisa aumentar a arrecadação e ao mesmo tempo você promete reajustar o imposto de renda, né? Isenção. Significa o seguinte, para você isentar pessoas que ganham abaixo de 5 mil, as pessoas que vão pagar vão ter que pagar mais. Então você vai ter que fazer um ajuste para cima para resolver um problema histórico no Brasil, que é de evasão fiscal. Então hoje nós temos uma carga tributária brasileira que muita gente critica porque ela é muito alta, próximo de 40% do PIB. O maior problema da nossa carga tributária não é esse, o maior problema é que ela é injusta. A forma como ela é cobrada, quem paga imposto no Brasil, a forma como você arrecada, que é um grande problema. Agora, como é que você resolve essa questão? Como é que você consegue arrecadar imposto de quem não paga, deveria pagar e não paga? Isso não é uma coisa tão fácil. E aquilo que eu falei, num cenário que você tem uma oposição tão complicada como essa, eu acho que a situação política não favorece esse tipo de ajuste no imposto de renda, na minha opinião. Então eu acho muito difícil que seja factível, embora desejável, eu acho correto, eu acho desejável, eu acho que seria, eu acho que quando você olha quem paga imposto de renda no Brasil é uma coisa muito complicada, é muito injusto, né? Nós temos uma carga tributária que ela é recessiva, né? Enquanto os países desenvolvidos têm carga tributária que tende a ser progressiva. Quanto mais rico, mais você paga imposto em termos proporcionais. No Brasil é o contrário. Então, embora seja desejável e seja a direção correta, a minha dúvida é se nós estamos em uma situação política favorável para fazer isso. Nós já tivemos condições, nós já tivemos em situações políticas muito mais favoráveis no passado e não conseguimos fazer uma reforma tributária como deveria ser feito. Então, e a reforma tributária está sendo prometida para o primeiro semestre ainda, segundo a Haddad. Reformas que ele prometeu, que ele fala hoje, mas que ele não cumpriu, que ele poderia ter feito no primeiro governo. Eu acho que pode sair reforma tributária. Eu não sei se sai uma reforma tributária que resolva os problemas históricos que nós temos, inclusive esta que eu acabei de falar, que é a injustiça da nossa política tributária. Vai virar um puxadinho, né? Um puxadinho. Se for mais um puxadinho, não resolve nada. Pode ser resolver de imediato num futuro bem próximo. Mas no médio e longo prazo o problema continua. Certo. Professor, eu agradeço demais hoje ter vindo conversar conosco. Claro que a gente tem muita coisa para perguntar, Edmilson. Eu acredito que essa entrevista vai ter que acontecer novamente, seja na Rádio Bandeirantes, que inclusive o Edmilson participa todos os dias às 10 da manhã, com a Rose Guglielminetti, que volta amanhã a postos, e claro que semana que vem ela também estará aqui no Bastidores do Poder, na tela da Band. Agradeço demais a presença do senhor professor Isaías Carvalho Borges, ele que é professor da Escola de Negócios da PUC Campinas. Edmilson, ótimo
ótimo dia para você. Para você também, obrigado, professor, pela entrevista. Ótimo dia para você de casa, aproveite demais esse domingo. A gente se vê todos os dias às 8 da manhã no Bora São Paulo. Tchau.